Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você também é um apaixonado por todo o universo da teledramaturgia, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal para não perder mais nada a partir daqui. Porque aqui sim a gente fala sobre tudo relacionado ao universo de novelas, seriados, toda a produção televisiva voltado para a dramaturgia. E hoje, gente, eu queria bater um papo bem descontraído com vocês. Eu decidi que eu não ia fazer um roteiro, ficar muito apegado a um roteiro, porque vai ser mais um bate-papo mesmo. Então, por isso, eu trouxe aqui uma água, né? Porque eu vou falar nesse vídeo bastante, conversar com vocês um pouquinho. E olha que linda essa caneca que eu mandei fazer, gente, com o logo do canal. Ficou bem legal, né? É uma caneca que eu fiz especialmente aqui pro canal, para ter, não está vendo nada disso, tá? O canal ainda não está em condições de comercializar nada. Mas se você gostou, se você quer fazer uma caneca igual, vê aí na sua cidade alguém que faça esse trabalho e faz pra gente ter uma caneca parecida com essa. Olha que fofa. Mas então, eu vou ficar aqui tomando a minha aguinha, porque eu tô com a garganta seca hoje, e eu quero bater um papo descontraído com vocês sobre remakes, porque saiu aí nos últimos dias, né, a notícia de que Pantanal realmente vai ter um remake, de que foi batido o martelo, que a Globo já comprou os direitos da trama, e agora falta só os últimos trâmites aí para saber quem é que vai escrever, quem vai dirigir, quando que vai sair realmente essa produção, se no ano que vem, se em 2022. Então eu quero bater um papinho com vocês sobre esse remake específico de Pantanal, falar um pouquinho sobre remakes no geral e fazer algumas especulações sobre o elenco. Quem poderia ser a nova Juma Marruá? O novo Joventino, o novo José Leôncio. Eu separei alguns nomes aqui que eu quero que vocês me digam aí no comentário o que vocês acham, se vocês concordam comigo. Então, daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu volto pra gente bater mais papo sobre esse assunto, ok? Não sai daí. Bom, gente, como eu falei, o papo hoje é sobre remake, justamente porque saiu aí em todos os sites de notícias sobre televisão, sobre novela, que vai sair realmente um remake do grande clássico Pantanal, uma novela escrita pelo Benedito Rui Barbosa, exibida pela extinta TV Manchete lá nos idos de 1990, mais especificamente no dia 27 de março de 1990, foi ao ar o primeiro capítulo de Pantanal. E aí essa trama foi um grande up, né, na carreira do Benedito Rui Barbosa, que vinha de alguns trabalhos assim de pouca relevância, né, na Rede Globo. Ele nunca fez um sucesso muito significativo com as suas tramas e o sonho dele era escrever e colocar no ar Pantanal, mas a Globo não comprou essa ideia. Então, o Benedito Rui Barbosa, ele quase foi pro SBT, mas acabou fechando mesmo com a Manchete, e aí ele explodiu na Manchete. A Manchete adquiriu um status de uma televisão super ousada, né, com uma dramaturgia poderosa, consistente, a partir de Pantanal. E Pantanal foi o passaporte do Benedito Rui Barbosa de volta para a Rede Globo, que reestreou na maior emissora do país em 1993, com outro grande sucesso que foi Renascer, e de lá ele não saiu mais. Mas esse desejo de ser feito Pantanal na Rede Globo, depois do grande sucesso que aconteceu na Manchete, já vinha de longo tempo, né? Eu lembro, se eu não me engano, lá pelos idos de 2006, 2007, houve um burburinho de que possivelmente fariam um remake chamado Amor Pantaneiro, até cogitaram os nomes da Patrícia Pilar e do Antônio Fagundes, que tinham feito o Rei do Gado. Se eu estiver enganado, gente, me corrijam aqui nos comentários. Não sei se foi 2006 ou se foi em 96. Não me lembro o ano direito, mas já teve esse boato forte de que Pantanal seria reeditada. Não aconteceu naquele momento, mas após uma live da Edmara Barbosa, né,
numa página do Instagram, Cenas da Teledramaturgia, ela comentou que ela tinha um desejo muito grande de reescrever Pantanal, talvez em formato de minissérie, né? Ou super série. E aí, logo em seguida, cresceu muito esse burburinho e recentemente foi confirmado que a Globo já comprou todos os direitos, que já tá tudo acertado para Pantanal ser produzida pela Rede Globo. E aí, os noveleiros, né, que estão sempre antenados em tudo, já começaram a especular quem poderia ser a Juma, quem seriam os personagens, né, os atores deste novo remake. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre remakes. O que, que vocês acham de remakes? Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho de remakes. Tem gente que é totalmente contra, que é totalmente avesso a remakes, né, de novelas, principalmente de grandes clássicos, e tem gente que é apaixonado, que ama. Eu, assim, eu não tenho nenhum problema com remake. Eu acho o remake uma coisa muito legal, muito válida. Desde que não seja feito remakes de novelas muito emblemáticas. Eu não sei se novelas muito emblemáticas vale a pena serem tocadas novamente numa nova versão. Por que que eu digo isso? Eu sou super a favor de remake quando você pega uma novela muito boa, uma história muito boa, que talvez quando ela foi exibida originalmente não teve a repercussão merecida. Mas a história é tão boa que ela merece ser recontada. E aí eu acho super válido. Agora, clássicos como Pantanal, Tieta, que é uma novela que a gente já ouviu falar que talvez tivesse aí um remake. A própria Chica da Silva, que as pessoas às vezes também comentam que gostariam de ver uma nova versão. A Próxima Vítima, né? Já foi falado que a Próxima Vítima teria um remake. Então, assim, entre boatos e notícias verídicas, a gente já ouviu falar sobre muitas coisas. Então, quando se trata de clássicos grandiosos como esses que eu citei, especificamente Pantanal e Tieta, eu fico com o pé atrás, mas especialmente quando se relaciona ao elenco, né? Seria possível a gente ter uma segunda Tieta tão grandiosa quanto aquela que a Beth Faria deu vida? Ou uma Juma Marruá tão emblemática e marcante que está até hoje no nosso subconsciente, como a que foi feita pela Cristiana Oliveira? Eu me apego muito à questão do elenco, à questão da escolha dos atores, e eu acho muito difícil, muito complicado de conseguir fazer uma nova versão de um grande clássico que seja tão poderoso quanto a primeira versão, justamente pelo elenco, que teve toda aquela magia, aquele impacto, justamente por causa da entrega e da novidade, claro, mas da entrega dos artistas, principalmente das atrizes em questão, falando especificamente de Tieta e de Pantanal. E aí eu dou um outro exemplo, que foi Gabriela. Gabriela foi um grande clássico, né, que alçou a Sônia Braga ao posto de grande estrela mundial. Então todo mundo que fala da Sônia Braga sempre vai lembrar da Gabriela. Falando nisso, tem um vídeo aqui no canal, que é uma série que eu criei chamada Os Eternos, com os personagens mais icônicos e inesquecíveis da teledramaturgia, onde eu pego um ator, uma atriz, que fez um personagem que ele sempre vai ser lembrado por aquele personagem. Então, se você não viu essa série, clica aqui, eu vou deixar o izinho, né, o link, que é muito legal, e ali eu falo da Sônia Braga com a sua Gabriela. Então, voltando aqui à questão do remake. Tivemos esse remake, né, de Gabriela, que passou originalmente em 1975. Foi um estrondo com a Sônia Braga. Para a Sônia Braga, foi um estrondo também na vida e na carreira dela. E em 2012 tivemos uma segunda versão, que já queria ser feita há muito tempo, né, pelos executivos da Globo. Todos queriam muito esse remake, essa segunda versão de Gabriela. E aí colocaram quem? A Juliana Paz para fazer a Gabriela. Juliana Paz é uma grande atriz, é uma atriz assim que as pessoas gostam muito, muito querida e tal. Mas a Juliana, antes de fazer Gabriela, ela já tinha se destacado muito em outras tramas, como coadjuvante e até como protagonista principal. Eu acho que a Jaqueline Joy, de Celebridade, foi um grande momento da Juliana Paz. A Guinevere, de Pé na Jaca, que ela já era protagonista, mas era uma novela das sete que às vezes não fica tão marcante na memória das pessoas, mas também ela já tinha mostrado quanto ela era carismática ali. Também a América, né, a Creusa de América, também foi uma personagem inesquecível, a gente lembra muito de Creusa. E aí, para fechar tudo, em 2009, ela veio com a Maia, né, a grande protagonista de Caminho das Índias, que foi retirada da novela anterior, que ela já participava, que era a favorita especialmente para ser a protagonista de Caminho das Índias. E aí pronto, né, a Juliana já fez o nome dela ali. Aí ela chega em 2012 com a Gabriela,
que eu acho que deveria ter sido interpretada para ficar tão emblemático, né? Ou chegar aos pés da primeira versão por uma atriz um pouco menos conhecida, que ainda não tivesse tanto destaque. Porque o que aconteceu a primeira vez com a Sônia Braga foi exatamente isso. A Sônia Braga já tinha feito alguns personagens, mas nada tão poderoso, né? Ela tinha participado de tramas importantes, mas com personagens não tão emblemáticos. E aí veio a Gabriela e pronto. Eu acho que a Sônia Braga tem uma grande porcentagem de culpa, né, no grande sucesso que foi. Embora a Gabriela não seja, assim, uma personagem tão importante, mesmo dando nome à obra do Jorge Amado, também da novela, obviamente. Mas, assim, aquela coisa da inocência da personagem, com toda aquela sensualidade muito natural da Sônia Braga, ajudou bastante. Outra coisa, a Sônia Braga tinha uma idade quando ela fez a Gabriela dela. Ela era jovem, bem mais jovem do que a Juliana Paz era. Então ela imprimia uma brejeirice, uma inocência, que talvez a Juliana não tenha conseguido. Mas enfim, a versão de Gabriela, feita pelo Walter Carrasco em 2012, eu até gosto. Acho que ele conseguiu desenvolver direitinho, né, esse remake. Pra mim, ficou a contento. Embora eu não seja um grande fã das obras do Walter Carrasco, eu tenho que reconhecer quando ele acerta, e acho que ele acertou em Gabriela. Mas é incontestável de que não tem como comparar a repercussão da primeira versão com a segunda versão de Gabriela. E aí é o meu ponto, né, gente? Esse é o meu ponto. Como é que a gente vai fazer uma segunda Juma ser tão inesquecível quanto a primeira da Cristina Oliveira? Ou uma segunda Tieta? A gente teve também Cabocla, né? Que foi feita pela linda Glória Pires em 78. E aí, em 2014, veio a Vanessa Giacomo. Era uma atriz completamente nova. Teve uma certa repercussão. Mas eu não sei se foi tão intenso assim quanto da primeira vez. Tem gente que gosta muito de Cabocla, da segunda versão, prefere até a segunda do que a primeira. Eu não vi nenhuma das duas versões, não tenho interesse. Pra mim não é uma novela clássica, né, como essas que eu tô falando, mas eu quis citar aqui só pra ficar claro o que eu quero dizer referente a uma personagem se tornar emblemática. Eu acho que a Vanessa Giacomo é muito mais emblemática como a Zucca do que a Juliana Paz como a Gabriela, por exemplo, né? Porque tem aquela coisa de vir do primeiro trabalho. Enfim. Agora, tem outros exemplos de remake que foram sensacionais, assim. Uma das melhores novelas, assim, que eu considero da televisão brasileira, que é uma das novelas da minha vida, é Mulheres de Areia, por exemplo, né? Só que eu não lembro da primeira versão de Mulheres de Areia ser tão repercutida e tão falada. Claro, eu não era nascido quando passou a primeira vez, mas você cresce, você ouve as pessoas lembrando das histórias que você não chegou a assistir por não ser nascido, né? E eu nunca vi ninguém falando muito de Mulheres de Areia. E aí foi um sucesso estrondoso a segunda versão, acho que teve muito mais sucesso que a primeira. Mesmo caso de A Viagem, que foi bárbara. Mesmo caso de Tititi, que eu amo de paixão. E já pode até ser considerado uma novela clássica, mas não intocável. Então tem tramas que parecem que são intocáveis, né? Enfim, não sei como que vai ser esse novo Pantanal. Não sei nem como é que vai ser o nome. Não sei se vai ser Alma Pantaneira, Amor Pantaneiro, se vai ser só Pantanal. Acho que ainda o título não foi definido. Não sei também como é que vai ser feito uma trama tão parada, porque Pantanal é uma trama muito contemplativa, muito parada, né? Tem toda aquela poesia imagética das imagens do Pantanal, dos bichos, da natureza. Será que isso funciona hoje em dia? Será que o público vai ficar parado na frente da televisão para ver só isso, toda essa contemplação? Será que a direção vai colocar um pouco de ação? Como será? Tem essa curiosidade. Agora, gente, já falei demais e quero especular um pouco sobre os possíveis nomes que eu acho que seriam ótimos para os personagens inesquecíveis, emblemáticos de Pantanal. Então, é uma listinha muito particular, é um gosto meu, pessoal. E todo mundo já fez, né, essa listinha. Eu acho que a maioria dos noveleiros já fizeram isso. E eu fiz e quero dividir com vocês. Quero que vocês me digam nos comentários o que vocês acharam das minhas opções, das minhas dicas, certo? Então vamos lá. Começando pelo José Leôncio, que também fazia o Velho do Rio, né, o pai e o filho, foi vivido pelo Cláudio Marzo. Cláudio Marzo sempre foi um grande ator, foi considerado um grande galã durante muitos anos. E aí ele fez um dos seus papéis mais maduros em Pantanal, 1990. Quando eu fico buscando atores para colocar em remakes, eu sempre me apego muito às idades. Então, acho que as idades têm que ser
se não for igual, um pouco parecidas. Só que a gente tem aquele caso. Quem tem 50, 60 anos hoje em dia tá muito mais jovem, né? Muito mais saudável, tem uma aparência muito mais jovem do que quem tinha 50, 60 anos há 30 anos atrás, né? Isso é um fato indiscutível, porque a gente tem todas as técnicas aí de beleza, de botox, de plástica, muito mais desenvolvida hoje em dia. E as pessoas se cuidam mais também, estão mais saudáveis, enfim. Então, o Cláudio Marzo, naquela época, ele era um patriarca, ele fazia um coronel lá do Pantanal, Mato Grossense. Tinha 4 filhos, né? 3, 4 filhos. Acho que eram 3 filhos. E ele tinha, o Cláudio Marzo, na época, 49 para 50 anos. Hoje em dia, esse ator que vai fazer o José Leôncio pode muito bem ter uns 60 anos, porque na época o Cláudio Marzo já imprimia esse homem de até 60 anos, né? Então, o que eu pensei? A gente não tem muitos atores nessa faixa que são interessantes. Aí eu busquei e achei um que eu acho mais bonito que o Cláudio Marzo, mais pinta de galã, mas isso é uma questão de gosto, tá? E ele tem 62 anos, que é o Edson Celulari. Exatamente, o Edson Celulari. Eu acho que ele combinaria perfeitamente para fazer o José Leôncio. Teria mais uma pinta de galã. Com certeza, talento para fazer um coronelão lá do Pantanal Mato Grossense. Ele também tem. Recentemente, ele brilhou intensamente em O Tempo Não Para. Foi a última trama dele. Ele fez muitas novelas entre os anos 80 e os anos 90. E menos coisas nos anos 2000, porque passou aí por um problema de saúde. Então, meio que ele diminuiu o ritmo, Edson Celulari. Mas ele foi o protagonista praticamente absoluto, né? Em O Tempo Não Para, ele arrasou fazendo um homem de época. É incrível, né? Que era o Sabino. Eu acho que ele ficaria sensacional fazendo José Leôncio, né? Então, eu escolhi o Edson Celulari. Para fazer a Filomena, que é a eterna apaixonada, a grande paixão do José Leôncio, mas que ele nunca assumiu ela como ela deveria e como ela gostaria, porque ela é sempre muito romântica, queria ter casado com ele, ter sido assumida no papel e tudo, porque ela viveu naquela casa como empregada dele a vida inteira, teve um filho com ele acabou se casando com uma outra, uma patricinha da cidade grande, né, que virou a madame ali quando foi pra fazenda, pro Pantanal. Isso tudo magoou muito a Filó. Então a Filó, ela tem uma história riquíssima em Pantanal. Ela foi vivida pela Jussara Freire, que estava lindíssima na época, no auge da sua beleza. Ela tinha 39 anos, a Jussara Freire, ia fazer 40 ali naquele ano de 1990. Então você vê que é uma mulher com menos de 40 anos, que já poderia ter 50, né? Porque ela já tem um filho de 20 e poucos anos, quase 30 anos, na trama. Então, para a Filó, a querida Filó, eu escolheria a Dira Paz. Eu acho que a Dira Paz tem todo esse jeito de cabocla também. Ela é do Pará, né, a Dira. Então, Pará, Pantanal, me corrijam se eu estiver errado aí, se minhas noções de geografia não estiverem corretinhas. Mas eu acho que Pará e Pantanal fica próximo, né? E eu acho que a Dira tem essa coisa meio de índia, assim. É uma mulher muito bonita também. Tem uma sensualidade natural. Acho que faria um belo par com o Edson Celulari. Então eu colocaria a Dira Paz para fazer a Filó. Agora eu vou falar dos filhos do José Leôncio. Eu vou deixar a Juma e o Joventino pro final, tá? Pra ficar uma surpresa aí. Então, quem poderia fazer o Tadeu? O Tadeu era um filho bastardo, né? Porque eu não lembro se o José Leôncio chegou a reconhecer ele, registrou ele como filho. Mas era o braço direito do José Leôncio, o Tadeu, que era vivido pelo Marcos Palmeira. O Marcos Palmeira, na época, tinha 27 anos. O personagem caiu como uma luva para ele, porque ele tem essa facilidade, né? Para fazer esses homens rústicos, rurais. E aí, para viver o Marcos Palmeira, que também era muito sensual na época, muito atraente, eu pensei assim, gente, eu fico um pouco irritado também com a questão do remake, na questão da escolha do elenco, porque eu sempre imagino, você vai pegar um clássico absoluto, vai trazer para os tempos atuais e vai colocar um monte de digital influencer para protagonizar ali. Digital influencer que eu falo, atores como, já ouvi falar, Bruna Marquezine para fazer a Juma, Marina Rui Barbosa, todas essas atrizes jovens, nova geração, que são bem populares, tem milhões de fãs no Instagram, de seguidores no Twitter e tal. Infelizmente, às vezes a TV contrata muito mais pelo talento
Muito mais pelo talento, não. Muito mais pela quantidade de seguidores do que pelo talento. Isso é triste. Então eu fico muito mal, assim. Isso é uma coisa que me pega na hora de pensar em remakes. E aí eu vi todo mundo citando esses nomes muito da modinha, né? E eu escolheria nomes completamente fora dos padrões da modinha. Mas, claro, isso vai ser inevitável, não tem como fugir disso. Então, alguns atores que são atores da moda e que estão sempre em evidência, sendo chamados pela Rede Globo para fazer personagens, novelas e tal, eles estariam em Pantanal impreterivelmente, disso eu não tenho dúvida. Então, para fazer o Tadeu, eu pensei num ator que é muito talentoso, num ator que está sempre fazendo novela, faz uma atrás da outra. Ele não é tão bonito assim, eu não acho ele bonito, mas ele tá sempre no papel de galã, sempre mocinho. E eu acho que ele faria muito bem, porque eu acho que ele tem essa cara meio rústica também. E um cuidado que eu tomei é de escolher atores que nunca fizeram papéis nessa pegada rural, caipira. Então, para o Tadeu, eu escolhi o Felipe Simas, que tá no elenco de Salve Quem Puder, né, fazendo o personagem Theo. E eu acho assim, que combinaria muito o Felipe Simas pra fazer. Já fico imaginando ele com aquele chapéu de caipira, aquela roupa com aquela camisa aberta até a metade, com um pedaço de capim no canto da boca. Então acho que o Felipe Simas seria um ator bem legal pra fazer o Tadeu. E pra fazer o José Lucas, que é um outro filho bastardo de José Leôncio, na verdade, um filho desconhecido que ele teve pelas bandas da vida aí e nunca soube, né, da existência, nunca tomou conhecimento da existência desse filho. Tanto que ele chega, né, como forasteiro na fazenda do pai, começa ali a trabalhar com o pessoal, e ele se chama José Lucas de Nada. José Lucas do quê? José Lucas de Nada, porque não foi registrado, né, pelo José Leôncio. Esse personagem também ele foi muito emblemático, me lembro muito dele. Foi interpretado assim magistralmente pelo Paulo Gorgulho. Foi o grande, né, o pulo do gato na carreira do Paulo Gorgulho. É muito interessante o Pantanal, porque muitos atores que já tinham feito outros trabalhos anteriormente fizeram Pantanal de uma forma tão bela e com tanta garra, tanta gana, que parecia que estavam todos estreando. E não é verdade, porque se você pegar o Paulo Gorgulho, ele já tinha feito outras coisas na Manchete, como a novela Carmen, onde ele era o grande vilão. O próprio Marcos Palmeira já tinha feito Vale Tudo, gente. O super sucesso Vale Tudo na Globo, mas eu mal me lembro dele da primeira vez que eu vi Vale Tudo. Não lembrava de jeito nenhum, então pra mim, Pantanal era a primeira novela do Marcos Palmeira. A própria Cristiana Oliveira já tinha feito novela antes também, ela tinha feito Cananga do Japão. O Marcos Winter tinha feito vários trabalhos na Globo antes de fazer Pantanal. Um deles foi a novela Vida Nova, do próprio Benedito Rui Barbosa. A minissérie Desejo, da Glória Pérez, o Marcos Winter fez também. E assim, e aí ele foi pra Pantanal, parecia que era a primeira novela. Então assim, muitos atores ali, não foi o primeiro trabalho, mas foram revelados ali como grandes talentos. Então, Pantanal também tem essa magia, né, gente? E o Paulo Gorgulho fazia o José Lucas de Nada. Ele fez dois personagens. Um foi o Cláudio Marzo jovem, né, o José Leôncio jovem. Ele agradou tanto a direção da novela que ele voltou como esse filho bastardo, José Lucas de Nada, que volta mais lá, que chega lá pelo meio da trama e tal. E para o José Lucas, eu tenho duas opções. E eu vou explicar por que essas duas opções. A primeira opção é o Caio Castro, né? E o Caio Castro é justamente esse atorzinho da moda. Atorzinho não em termos pejorativos, tá, gente? Porque eu gosto do Caio Castro. Esse ator da modinha, né? Tá em todas, é gato pra caramba. E todos os filhos do José Leôncio têm essa coisa de serem atraentes, sensuais e tal. Principalmente o Tadeu e o José Lucas, que são mais rústicos, assim. Então, o Caio Castro também nunca fez um personagem parecido, assim, rural e tal. Eu acho que seria bacana e casaria com o fato de ser um ator que tá sempre em evidência. O outro ator que eu escolhi foi o Jaime Matarazzo. A idade deles, né, na época o Paulo Gorgulho tinha 31 anos e o Caio Castro também tem 31 anos. E o Jaime Matarazzo tem 34. Não falei a idade do Felipe Simas, né? O Felipe Simas estava com 27, a mesma idade que o Marcos Palmeira tinha na época. Por que eu escolhi o Jaime Matarazzo para fazer o José Lucas? Aí tem alguns motivos bem pessoais, assim, até afetivos. Bom, primeiramente, quem dirigiu a primeira versão de Pantanal foi o Jaime Monjardim. Eu não sei se vão chamar o Monjardim novamente para dirigir essa segunda versão,
Mas se chamarem, obviamente que ele gostaria de colocar o filho na trama, e eu acho que seria interessante José Lucas para o Jaime Matarazzo. Se não chamarem o Monjardim, eu acho que seria uma homenagem bacana para o Monjardim escalarem o Matarazzo. E um outro motivo, que já é mais bobinho assim, mas é um pequeno detalhe que eu acho importante. O Matarazzo, ele tem olho claro. E o Edson Celulari também tem olho claro. Então seria um plus, assim, interessante na trama, na sinopse, para as pessoas compararem, né? Ele é um filho bastardo que vem de fora, ninguém tem certeza se ele é filho mesmo, mas aí ele tem o mesmo olho do pai, e aí as pessoas falam, olha, tem o mesmo olho do pai. E é uma coisa que combina com a obra do Benedito Rui Barbosa, né? Esses detalhes, assim, de falar que o filho tem o mesmo olho do pai e tal. Então acho que seria muito bacana, porque nenhum dos filhos do José Leôncio, nessa minha versão com o Edson Celular de José Leôncio, teria olho claro, né? O José Lucas não. O Tadeu não tem olho claro, que seria o Felipe Simas. E aí o ator que eu escolhi para fazer o Joventino também não tem olho claro. Então seria bem interessante essa semelhança aí entre os personagens José Lucas e José Leôncio em Pantanal, segunda versão. A minha versão, meu casting de Pantanal, segunda versão. E aí, gente, continuando então, eu tenho a Guta. Gente, não é todo o elenco, tá? Que já tá grande esse vídeo. A gente começa, assim, a conversar e perde a noção do tempo, né? Mas eu escolhi, então, o José Leôncio, a Filó, o Tadeu, né? Os filhos Tadeu, José Lucas, Joventino, a Guta e a Juma. Então já tá acabando. E a minha Guta, que foi um papel também muito importante para a Luciene Adami, né? Luciene Adami tem um especial aqui no canal. Se você ainda não viu por onde anda a Luciene Adami, clica aqui no izinho. E assim, a Luciene Adami, ela se jogou, acho que foi a primeira novela dela, sim. E ela se jogou de corpo e alma, porque Pantanal é conhecidíssima pelas cenas super sensuais, né, de natureza, das mulheres nuas tomando banho de rio. Então teve muito peitinho sim, as atrizes pagaram muito peitinho, mas tudo muito lindo e muito natural. E a Guta se jogou não só em cenas de banho e nudez, mas também em cenas de sexo. Então é uma personagem que tem uma carga de sensualidade muito grande. E ela era super moderna, né, no meio ali daquela gente meio grosseira, caipira, ela era aquele respiro de modernidade, porque ela vinha da cidade grande pra morar com os pais ali no Pantanal e tal. Tinha um cabelinho curtinho, super modernete. Quem que eu escolhi, gente? Eu escolhi uma atriz que eu gosto muito, que é a Carla Sali. A Carla Sali, ela pode ser vista atualmente na reprise de Totalmente Demais, no papel de Leila. E eu acho que ela tem tudo a ver com a sensualidade da personagem. Ela é naturalmente sexy também. Eu acho ela muito sensual, a Carla Sali. Eu acho que ela arrasaria como Guta. Arrasaria. E aí a gente vai pro Joventino, que foi vivido pelaquela lindeza do Marcos Winter, no auge da sua juventude, da sua beleza. Era um cara mais sensível, delicado. Quando chegou no Pantanal foi acusado de ser gay, né? De ser viadinho, porque ele tinha modos e gestos sofisticados, educados, que os grosseirões ali do Pantanal não conheciam. Ele era chamado de frozô, de florzinha, enfim. Uma bobajada para mostrar o machismo desses homens, né, mais rústicos da terra. E aí o Marcos Winter fez muito bem, porque ele tinha aquela beleza delicada e tal. Quem poderia ser Marcos Winter atualmente, né? O Joventino. O filho caçula, inteligente, admirado do José Leôncio. O Marcos Winter tinha 24 anos na época. Então eu peguei um ator que imprimiria tranquilamente 24 anos hoje, mas que é um pouco mais velho que o Marcos Winter, que é o Chay Suede, né? O queridinho do Chay Suede. Eu acho que ele imprime muito bem as características do Joventino. Eu acho que ele arrasaria. Ele tá com 28 anos hoje, mas eu acho que ele arrasaria. Agora vamos à grandiosa Juma Marruá. Essa personagem, assim, eu tenho uma paixão muito grande, porque a Juma, ela era aquela mulher super rústica, ignorante, sem estudo, que mal conseguia falar direito, mas uma mulher forte pra caramba, que tinha um realismo fantástico, um realismo mágico ali na trama dela, que eu sou apaixonada, uma mulher que virava onça quando ficava com raiva, empoderada, que não deixava nenhum se aproximar, que atirava, que tinha uma espingarda em casa, que morava numa tapera. Então, assim, a Ju é uma personagem riquíssima, que
assim, foi eternizada pela Cristiana Oliveira. E a Cristiana Oliveira arrasou muito. Foi estrela durante muito tempo, depois de Marruá. E quem poderia ser a nova Juma Marruá? Uma nova Cristiana Oliveira, tal e qual a mesma grandiosidade de 1990. Bom, como eu falei, já ouvi falar em Bruna Marquezine. Não, gente. Vamos esquecer da Bruna Marquezine. Isis Valverde. Gente, a Isis já tá com bem mais de 30 anos, né? Não sei se 34, 33, não sei. Mas acho que ela até faria bem, a Isis, assim. Ela tem carinha de novinha. Mas pra Juma, eu faria muita questão de que fosse uma personagem mais... uma personagem não, uma atriz pouco menos solicitada, sabe? Ou bem nova na televisão, que de repente só tenha feito um trabalho, como a própria Cristiana só tinha feito um trabalho anteriormente. Então eu fui lá a fundo e escolhi 3 nomes que eu queria que vocês me dissessem de verdade o que vocês acham das minhas dicas. Assim, o primeiro nome é o mais famosinho, né, das 3, que é a Giulia Buscácio. Eu acho que a Giulia Buscácio faria bem o papel. Acho que ela tem uma cara, um physique de rôle, sabe? Assim, um chá de physique de rôle de aparência mesmo, de Juma. E a Giulia, ela é uma atriz que tá na moda, digamos assim, porque ela tem feito trabalhos seguidos, né? O último trabalho dela foi Éramos Seis, ela fez a Isabel. Mas não é aquela atriz cansativa, que cansa, como cansaram a imagem da Marina Rui Barbosa, da própria Bruna Marquezine. Então eu gosto muito da Giulia, ela tá com 23 anos, a Cristiana Oliveira tinha 26 anos na época, e eu acho que seria incrível. Esqueci de falar que a Luciene Adami tinha 25 anos para 26 também, e a Carla Salles tem 28, tá bom? Voltando então a Juma, eu acho que é a Giulia Buscácio, ou então uma outra atriz que eu amo, gente, que ela começou criança na televisão, e que ela sumiu depois de um tempo. Ela começou criança, cresceu e tal, e depois sumiu. A gente achou que ela ia ser uma grande revelação da televisão. Infelizmente, ela deu uma flopada. Aliás, eu até falo sobre isso num vídeo aqui do canal, que são revelações flopadas da TV, vou deixar o link aqui também, que é a Carolina Oliveira, que começou lá em Hoje é Dia de Maria, fazendo a Pequena Maria. E eu acho essa atriz tão bonita, gente, tão bonita. Eu acho que bem dirigida, num papel incrível como o da Juma, acho que ela arrasaria. Ela tem um rosto meio rebelde, assim, um jeito meio pra dentro, uma interpretação meio pra dentro, que eu acho que a Juma pede isso também. Eu amo a Carolina. Eu queria muito ver a Carolina num papel desses, assim, que explodisse novamente, sabe? Como ela explodiu quando tinha 10 anos de idade. Então, amaria ver a Carolina Oliveira fazendo a Juma. Acho que seria incrível. E aí, a minha última escolha, né, dos 3 nomes pra Juma. Aí eu já usei um pouquinho mais, mas eu acho que seria fantástico também colocar uma atriz que só teve um trabalho, eu acho que se destacou muito, que é a Bruna Inocêncio. A Bruna, né, todo mundo conhece, de Bom Sucesso. Ela estreou em Bom Sucesso como a filha da Grazi, mais velha, né, que fazia Paloma, que era a Alice. E assim, a Bruna foi uma revelação, um achado, ela é linda. Ela é uma atriz que mescla ela tem uma meiguice, uma doçura muito grande, mas eu acho que ela conseguiria ser sensual também. Essa sensualidade natural da Juma, essa sensualidade inocente, quase inconsciente, né? Porque a Juma tem uma sensualidade inconsciente. E eu não sei porquê, eu queria muito experimentar, que experimentassem a Bruna Inocência nessa personagem. Eu acho que ia ser incrível. E assim, a Bruna, ela tem 24 anos. 24 para 25. E é isso, gente. Eu queria muito ver a Bruna. Então são os 3 nomes que eu pensei, assim, né? Que fugissem um pouco do lugar comum de Marquezine, Rui Barbosa e tal. E é a Giulia Buscácio, a Carolina Oliveira e a Bruna Inocêncio. E é isso, gente. Essas foram as minhas opções, dicas, né? Fiquei imaginando aqui esses atores para essa nova versão de Pantanal. Será que eu acertei algum? Será que algum desses vai ser escalado para fazer um desses personagens ou outro personagem? Vamos aguardar. Bom, gente, esse vídeo ficou enorme, 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 enorme. Eu peço desculpas,
Mas é porque a gente ficou aqui num bate-papo, né, descontraído, e aí a gente perde um pouquinho a noção de tempo mesmo, e eu quis fazer as coisas sem roteiro, enfim. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários o que você acha de remake. Você gosta, você não gosta, você detestou a ideia de remake de Pantanal, você tá ansioso. O que você achou das minhas dicas, das minhas escolhas pro elenco de Pantanal? Deixa nos comentários, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixa aquele like bacana. Se gostou do vídeo, a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau.